boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. Vamos às principais manchetes de hoje. Laboratório de Engenharia Civil da Cabo Verde tem a partir de hoje uma nova administração. Ministra da Educação nega pagar aumento de 3% salarial retroativo a janeiro de 2015. Maratonista minguelense anuncia fim da carreira e pede ajuda para construir uma casa. NATO defende manutenção de sanções à Rússia pelo conflito na Ucrânia. Angola, líder da UNITA, diz que está a engolir muitos sapos. Síria, 6 potências ocidentais pedem cessar-fogo imediato em alerta. Boa noite, começa mais uma edição do Jornal 10 desta semana. Seja bem-vindo. O Laboratório de Engenharia Civil da Cabo Verde tem a partir de hoje uma nova administração presidida por Carla Martins, que mereceu a confiança da Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação para aquele cargo. O novo Conselho de Administração indica a Ministra Eunice Silva tem pela frente enormes desafios no momento em que a instituição é estimulada a ser uma referência em termos de qualidade da construção civil no arquipélago. O novo Conselho de Administração do Laboratório de Engenharia Civil é presidido por Carla Martins, tendo como administradores José Manuel Pereira e Osvaldino dos Santos. Ao empossar a equipa, a Ministra das Infraestruturas, Ordenamento do Território e Habitação afirmou que o LEC deve promover a sua confiança diante das empresas da sociedade, além de continuar a conquistar espaços em novas áreas. O LEC deve permanecer promovendo cada dia mais a sua confiança junto das empresas e da sociedade, trabalhando com isenção e competência. O LEC deve continuar a conquistar novos espaços em áreas novas, tais como estudos de vias de comunicação, estradas e aeroportos, barragens, pedreiras, edifícios públicos e privados, entre outros. Neste momento, o LEC leva a cabo, conjuntamente com a Direção-Geral de Infraestruturas, com a Inspeção-Geral de Construção Imobiliária, um programa de avaliação do estado dos edifícios públicos em todos os concelhos do país. O laboratório deve passar por uma reforma de modo a ser uma instituição de referência em termos de qualidade da construção civil no arquipélago, indica a ministra, para quem este Conselho de Administração tem um enorme desafio pela frente. O LEC deverá passar por uma reforma que visa a sua afirmação como instituição de referência no controle da qualidade da construção. Uma atenção especial também deve ser dada ao enquadramento do pessoal para que todas possam sentir-se membro da mesma família, perseguindo os mesmos objetivos, empenhados na mesma causa e ao serviço do bem comum. Para tal, o Conselho de Administração, ora empossado, tem pela frente grandes desafios, desde logo um papel forte e isento no mercado. Carla Martins, que preside o LEC, já apresentou os planos que a sua equipa tem para o mandato. No que faz referentes à regulamentação, à qualidade e controle, bem como à eficiência e eficácia. O LEC é um instituto público com autonomia administrativa, financeira e patrimonial e deverá cumprir de modo cabal o papel que dele se espera. Devemos apostar na manutenção de uma atitude de mercado baseada na manutenção de um padrão de qualidade que possa sempre agradar aos clientes, pois clientes satisfeitos chamam outros. E devemos ter ainda uma colocação estratégica em função das necessidades e demandas do mercado das empresas da construção. Ampliar o nosso campo de atuação para além do existente. Uma aposta na educação e utilização dos nossos serviços. Aos trabalhadores, que deverão estar com muitas expectativas, fica o nosso compromisso, sempre visando a satisfação pelas partes. A posse do novo Conselho de Administração do Laboratório de Engenharia Civil de Cabo Verde aconteceu esta manhã. Sindep anunciou durante uma conferência que na última negociação com a Ministra da Educação ficou claro o recuo quanto ao compromisso em pagar os 3% com retroatividade a janeiro de 2015, assumido em mesa negocial, bem como as progressões de 2012 a 2014.
O secretário permanente do SINDEP, Jorge Cardoso, realçou que sente no direito de esclarecer e informar os docentes, particularmente os seus associados, sobre esta situação. Ficou claro o recuo quanto ao compromisso em pagar os 3% retroativamente a janeiro de 2015, assumido em mesa negocial, bem como as prorrogações de 2012 a 2014 e os subsídios pela não redução de carga horária de 2010 e 2011, bem como os remanescentes de 2008 e 2009 com o orçamento de 2016. Anunciou ainda que a ministra da Educação voltou a garantir-lhes que, com o Orçamento Geral do Estado de 2017, pagar as reclassificações de 2012 e 2013, bem como os subsídios pela não redução da carga horária que deveriam ser pagos com o Orçamento de 2016. Mas o SINDEP mostrou-se estar indignado com estas situações, inclusive fez algumas exigências. O SINDEP exige ainda que sejam publicadas e pagas todas as prerrogativas dos professores aposentados provisoriamente e os que estão na pré-reforma. Também aproveitamos para exigir do Ministério da Educação que dê diretrizes às delegações escolares e escolas secundárias a passagem de declarações para a contagem de tempo de serviço aos professores que trabalharam em conselhos diferentes para efeito de aposentação. Para além dessas, o sindicalista denunciou que há professores com vários anos de serviço que foram colocados abusivamente em zonas muito distantes das suas residências, sem qualquer justificação, o que se pode traduzir meramente por questões políticas, o que são gravíssimas num Estado de direito democrático. O SINDEP não abre mão das promessas do governo e quer o cumprimento das promessas feitas, principalmente sobre a publicação e pagamento dos pendentes. Os ministros dos países africanos da língua oficial portuguesa e Timor-Leste, designados por ordenadores do FET, reuniram-se hoje na cidade da Praia com a União Europeia para procederem à finalização dos documentos a serem submetidos à apreciação dos ministros dos PALOP e Timor-Leste e da União Europeia. Este programa tem por objetivo apoiar os esforços e desenvolvimento deste grupo de 6 países com uma matriz histórico-cultural. O coordenador do programa do FET deu mais pormenores sobre a reunião. Fazemos um ponto de situação dos projetos, de execução dos projetos no quadro do 10º FET e perspectivar, portanto, para os projetos para o 11º FET, que já começou, de 2014-2020. Neste momento o que nós estamos a fazer é uma preparação, vamos produzir os documentos para a reunião dos ordenadores nacionais, que vai acontecer no dia 9. O embaixador da União Europeia explica mais detalhes desta reunião há mais de 2 décadas. Em primeiro lugar, é uma reunião entre a União Europeia e os PALOP e Timor-Leste, portanto, no âmbito de uma cooperação que já remonta a 1992, como sabem. Anualmente há uma reunião num dos países PALOP ou Timor-Leste e este ano é com muito agrado que esta reunião tem lugar aqui em Cabo Verde, que aliás jogou sempre um papel muito importante nesta cooperação, tendo no início do programa estado sediado aqui em Cabo Verde a coordenação deste programa. O programa indicativo do projeto para o 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento foi um dos pilares da agenda. Nesta reunião vai-se confirmar a programação do 11º FED, que vai dar prioridade ao setor das indústrias criativas e da cultura, portanto será o grande pacote financeiro será alocado a esse setor e também um outro pacote para a governação e sobretudo a continuidade de um programa muito importante que está sediado aqui em Cabo Verde, que tem a ver com os papéis desempenhados pelos parlamentos, pela sociedade civil, pelas instituições superiores de controle, em tudo o que tem a ver com a governança económica. O ponto mais alto da reunião foi a apresentação dos projetos identificados para implementação do período que decorre até 2020. O 11º Fundo Europeu de Desenvolvimento tem um volume global de 30 milhões de euros.
Especialistas nacionais e internacionais vão reunir-se nos dias 8 e 9 de dezembro na cidade da Praia para debater a gestão de áreas protegidas no encontro promovido pela Universidade de Cabo Verde. A primeira conferência internacional sobre a gestão de áreas protegidas irá decorrer no auditório da UNICV Palmarejo e conta com a participação da Direção-Geral do Ambiente. Enquadrado nas atividades da Plataforma de Programa Regional da Conservação Marinha e Costeira em Cabo Verde, o evento vai servir também para apresentação sobre os avanços do estado da arte, sobre as áreas protegidas no arquipélago e do estado do Ceará, Brasil, numa perspectiva de gestão, valorização e desafios. A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi estabelecida em 1992 por 168 países, tendo reconhecido as áreas protegidas como instrumento privilegiado da conservação e valorização da biodiversidade, levando a um esforço mundial na criação e gestão de áreas protegidas. A instituição do Sistema Nacional de Unidades da Conservação no Brasil em 2000 e da Rede Nacional de Áreas Protegidas de Cabo Verde em 2003 foram marcos institucionais no sistema de consolidar as estratégias nacionais da biodiversidade. A primeira Conferência Internacional sobre a Gestão de Áreas Protegidas irá decorrer no auditório da UNICV Palmarejo e conta com a parceria da Direção-Geral do Ambiente, o Programa Regional da Conservação Marinha e Costeira e a Universidade Federal do Ceará. A maratonista mindelense Crisolita Rodrigues esteve hoje no encontro com o ministro do Desporto, Fernando Elísio Freire, depois de ter voltado de Macau com 2 medalhas de bronze, acompanhado de Ruben Sansa, referente à meia maratona de Macau. Afirmou numa curta entrevista que aproveitou o encontro para pedir ajuda para a construção de uma casa própria, já que nos próximos 2 anos deixará o atletismo. A atleta já trouxe para Cabo Verde algumas medalhas. É um sonho que creio que pode ser realizado. Dele mais 2 anos, 3 anos de correr. E sim, a única coisa que me pedi é só aquela habitação. E qual foi a resposta do ministro? A resposta foi positiva. Não gostei de ser maneiro. Positivo, o que é que ele falou? Positivo. A dizer porque ele para realizar minha sonho, já no próximo ano, se Deus quiser. 3 corais do Festicoral atuaram ao fim da tarde de ontem no Largo do Pelourinho, na Cidade Velha. O Orfeão da Praia, o Embrancante de Alagoas e o Acorde de Natal levaram as suas músicas às gentes do berço da nacionalidade. Cada um dos corais interpretou 3 peças do seu repertório, colhendo os aplausos de quantos se juntaram em torno do Pelourinho. A Câmara Municipal da Ribeira Grande de Santiago, na pessoa do seu vereador do Pelouro, da Administração-Geral e Finanças, Silvano Augusto Barros, numa breve intervenção, não deixou de agradecer o gesto dos orfeões vindos a homenagear o berço da nação com a sua atuação. Já o presidente da Idilidade, bem como o vereador do Pelouro, do Turismo, Cultura e Economia Municipal, participavam no Encontro Internacional de Turismo, que termina hoje na Cidade da Praia. Vamos acompanhar na rúbrica Opiniões Fortes Vladimir Silvas Ferreira para esta quarta-feira. Opiniões Fortes. O elenco semanal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes, todas as quartas-feiras aqui na TIVER. No último fim de semana aconteceu o 8º Congresso da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde. 25 anos depois, mais de 2 décadas depois, o balanço que se faz da opção pela descentralização do poder através da criação das autarquias locais é um balanço com aspectos positivos e com aspectos ainda, diria, não negativos, mas aspectos que carecem de melhoria. Como de positivo, nós temos um poder mais próximo das populações, um poder que realmente tem implementado a melhoria em muitos serviços, mas, por outro lado, temos que concluir também que ainda há muito por fazer.
As autarquias dependem muito do governo, não têm capacidade autónoma de arrecadação de receitas. Há muitas áreas ao nível da educação, da saúde, de apoio básico às populações que ainda não são prestadas, porque as câmaras municipais não têm recursos nem meios técnicos humanos que permitam aceder a formas de apoio às comunidades que ainda não são de todos consolidados. Mas, de toda forma, nós podemos concluir que esses 25 anos trouxeram muitos ganhos e o sistema autárquico cabo-verdiano está para durar e ainda há muito que consolidar, mas temos que valorizar o que já foi feito. Ainda relativamente ao 8º Congresso, para além do que já é da praxe, todo o debate ao longo deste Congresso se centrou muito à volta de implementação de programas de formação dos técnicos camarários, do incentivo à capacitação dos profissionais que lidam com as questões autárquicas, tudo o que já sabemos. Para além desse aspecto, eu destacaria como mais marcante neste 8º Congresso a reeleição do Sr. Presidente da Câmara de Beira Grande, Santiago Manuel de Pina, como presidente da Associação Nacional de Municípios. Portanto, ele foi reeleito para um segundo mandato. Destas eleições e da lista apresentada, do programa apresentado, nós destacaríamos o seguinte: as câmaras municipais e as associações que congregam as câmaras municipais, nesse caso destaco a Associação Nacional de Municípios, continuam sendo liderados, sobretudo, por homens. O nosso sistema autárquico é um sistema muito masculino. Um outro aspecto também que nós teríamos que destacar: as assembleias municipais continuam exercendo um papel muito periférico nos órgãos sociais da Associação Nacional dos Municípios. Ou seja, a Associação Nacional dos Municípios é muito mais uma associação de presidentes de Câmara, pois a presença dos presidentes da Assembleia Municipal ou dos deputados municipais é residual ou quase nada. Portanto, é preciso aproveitar essa oportunidade para reforçar a necessidade de se empoderar as Assembleias Municipais. Grande parte dos problemas que as câmaras municipais têm com as constantes acusações de corrupção, de má gestão de verbas, tem a ver sobretudo com o facto das Assembleias Municipais não estarem efetivamente a utilizar em pleno os seus poderes fiscalizadores. Por quê? Porque as Assembleias Municipais são órgãos com uma constituição voluntária, portanto, os deputados, praticamente toda a equipa da Assembleia Municipal não exerce a função a tempo inteiro, não é remunerado, não tem assessoria técnica, ou jurídica ou econômica. Há, portanto, aqui muitos aspectos que fragilizam o normal funcionamento das Assembleias Municipais e que precisam ser corrigidos. Mas, seja como for, foi um congresso interessante, os órgãos foram renovados e há aqui valorizar o nosso sistema autárquico, que tem trazido, de uma forma geral, apesar das limitações, tem trazido os ganhos às populações. O segundo assunto do dia que trago aqui foi uma notícia que saiu no jornal online A Semana, dando conta que o próprio jornal A Semana vai interromper as suas edições impressas. A notícia não é muito claro se essa interrupção será temporária ou se será definitiva. Não sabemos, em caso de ser temporário, se será um tempo curto ou se será um tempo longo, mas não deixa de ser preocupante. Esta notícia nos remete para uma reflexão sobre a comunicação social privada em Cabo Verde e sobre as condições de exercício do jornalismo e da produção de informação para o público através de empresas e órgãos de comunicação social privados. Ou seja, o Jornal da Semana, sendo o jornal em circulação mais antigo do país, sendo um dos órgãos privados mais antigos do país, é
de se lamentar que aparentemente esteja a passar neste momento por dificuldades de funcionamento pleno. Nós todos valorizamos esse órgão de comunicação social. É um órgão de comunicação social que tem marcado o seu espaço dentro da opinião pública, é um fazedor da opinião pública. De todo modo, nós pensamos que poderá ser também uma questão de reorganização aos novos tempos. Hoje em dia, a maior parte das pessoas utilizam os meios online, a internet, para acesso à informação. Neste caso, a semana poderá estar num processo de transição para uma nova forma de informação, não tradicional, não via papel, pode ser um caminho, mas também pode ser indicador de que o setor privado está em dificuldades e que a comunicação social privada precisa ser repensada no sentido da sua sustentabilidade, meios de financiamento. É, portanto, motivo de reflexão, não só esse órgão de comunicação social, em particular um jornal, mas também toda a comunicação social privada de uma forma genérica. Para concluir, não queria deixar aqui de apontar a realização da Gala do Desporto cabo-verdiano que foi realizado no Tarrafal de Santiago. Ora, é importante descentralizar os eventos nacionais. Eu sou a favor que os grandes eventos nacionais não devem acontecer só na cidade da Praia. Esse esforço de descentralizar esse importante efeméride para um município do Tarrafal de Santiago é de se louvar. Portanto, valorizo quem tenha dado esse passo e espero que as próximas edições também aconteçam em outras ilhas, em outros municípios, e que os desportistas sejam valorizados da forma que mais e melhor merecem. Assim concluo mais uma edição do programa As Opiniões Fortes. Votos de boas semanas a todos os ouvintes e telespectadores desse programa. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver. Tempo agora para conferirmos as principais manchetes de África. Gana, nas eleições desta quarta-feira, o presidente John Mahama procura ser reeleito para segundo e último mandato. Gâmbia, familiares de centenas desapareceram durante os 22 anos de presidência de Yahya Jammeh. Esperam que eles regressem quando se pede formação de governo de unidade. Camarões, primeiro-ministro Filemon Yang visita o sudoeste do país para falar com manifestantes de língua inglesa que exigem alargamento de federalismo e reformas sociais. Uganda, no Tribunal Penal Internacional, antigo criança soldado do grupo rebelde de resistência do Senhor, de Joseph Kony, declara-se não culpado de 70 crimes de guerra e culpa por eles a Kony. Zimbábue, o presidente Robert Mugabe apela à calma enquanto o seu governo tenta conter a crise económica, porém o crescendo de acusações de uso de violência para conter protestos.